A minha avó, ela me ensina muito sobre você conversar com pessoas. E foi assim que eu consegui a rede de produtores do Manu, aprendendo a lidar com gente. Que é um enorme prazer hoje a gente vir, poder dividir, poder contar um pouco da nossa história, da nossa família e de como eu comecei, como foi todo esse trabalho e o que me envolveu a levar a cozinhar. A gente vem de uma família que é de Paranaguá, que é no litoral do Paraná, e a minha avó é uma pessoa que ela é a matriarca da família e tudo se resolve na mesa. Descendente de árabe, italiano, e tudo a gente faz junto. Seja chorando na mesa, seja brigando na mesa, seja um contando, vou me separar, é tudo com comida. E a comida eu sempre brinco, às vezes ela se torna boa e ruim, porque depende do assunto que vai rolar nos almoços dela do final de semana. A gente estava conversando, eu e minha mãe ali, e a gente acabou até chorando, trocando algumas coisas, a gente acabou se emocionando. A minha avó, ela é assim, ela não existe supermercado, então verdura tem que vir da feira. Então ela gosta de ir na feira, pegar as coisas, escolher, conversar com o feirante e etc. Então ela tem isso, peixe para ela tem que ir até Paranaguá. Hoje a gente mora em Curitiba. E a mãe estava contando umas histórias ali que a gente, por exemplo, ela quando faz o peru de Natal em Paranaguá, ela embebedava o peru. Então abria a garganta do peru, colocava pinga para a carne do peru ficar mole para o dia do Natal. E diz que o peru ficava bem tonteando antes de morrer. Então eles tinham galinheiro, a galinha vinha do quintal, os ovos vinham do quintal. E não só acho que para mim, como para minha mãe, para todos os irmãos, os netos, ela ensina muito que você tem que cozinhar, tem que ter calma. Tem que ter paciência para você esperar a cebola, tem que ter paciência para o caldo ficar pronto, tem que ter muita paixão e carinho quando você vai fazer uma massa de pão, ela brinca assim, se você está nervoso e vai acontecer alguma coisa, você vai passar tudo para a massa do pão. O pão vai desandar, o bolo não vai dar certo. Então, ela tem toda essa calma de fazer as coisas. Ai, que bom. Tanto é que, até hoje, ela faz os almoços, que é de sábado, na casa dela, para 40 pessoas. A avó está com 83. 83 anos. E para ela, assim, o evento do sábado Chega na terça-feira, ela já me chama, nós somos em 6 filhos, mais 6 agregados, 12 netos e 7 bisnetos. Agora estão vindo mais gêmeos, então são 9 bisnetos. E terça-feira ela resolve, já vai, vai na feira, já escolhe, já deixa escolhido lá o camarão, ou ela vai até Paranaguá, escolhe o peixe, o camarão, ou se vai fazer comida árabe, já faz aquela coalhada que demora uma semana para ser feita. E é tudo assim, ela fala, põe a mesa dos netos, a mesa das babás, com os bisnetos, a mesa, quem vai sentar na mesa principal, quem não vai. É que agora ficou uma guerra a mesa principal, porque a gente está mais velho, os netos e tal, e daí tem o buffet principal, e todo mundo quer sentar, daí você chega, fica todo mundo, ela faz sempre um aperitivo, aí fica todo mundo em pé. Daí ela vai, você senta lá, você vem para cá, vocês podem vir, podem sentar na mesa principal. E na mesa principal é a mesa que fica até depois do almoço. Vem café, aí fica batendo papo, dela serve mais vinho, aí vem cerveja, e o povo, todo mundo se junta na mesa principal. Então, o melhor é aquela mesa. Então, tem sábado que às vezes não me dá tempo pelo restaurante, então ela liga e fala assim, já reservei um lugar na mesa. Então, tipo, se ela liga e manda reservar, você tem que ir, tipo, não deixe de ir. Então, ela faz todo esse... É uma pessoa super culta. Então, você chega para conversar, ela me deu livros de receita, e às vezes ela vem me contar. Esses dias ela me ligou e falou assim, estou fazendo a ova de tainha, que você me ensinou. Eu falei, mas eu não curo a ova. Menina, é tão fácil, você pega um varalzinho, põe tudo penduradinho no varal, que vai dar super certo. Eu falei, nossa, avó. Então, ela tem toda essa energia, e ela ensina, e ela faz tudo isso com muito carinho, com muito amor.
ela produz a própria massa, quando ela faz, a gente estava falando de comida árabe ali com a Leila, estava falando ontem, um trabalho, a comida árabe ela te dá, é um trabalho um pouco mais, que você tem que esperar fermentar para fazer a coalhada. Tem uma sopa que ela comentou ontem, que é chispara, que para mim, quando tem, eu sei que é super difícil de fazer, então quando ela faz, assim, nossa, certeza que vai estar a família inteira almoçando nesse dia, porque chispara é a base de coalhada, né, uma sopa. A gente sua muito quando come. É muito, tem que ser no inverno mesmo. Aí, então, acho que isso, ela traz um amor muito grande. E isso que me deu, me conduziu muito para escolher e para decidir mais ou menos fazer o trabalho que eu venho fazendo no Manu, que é ter um pouco de raiz, ter um pouco de emoção, você produzir suas coisas, né? Então, no Manu, hoje, a gente tenta produzir tudo. Desde a nossa farinha de mandioca, os nossos vinagres, os nossos óleos. A gente produz, a gente que moe o nosso trigo para fazer o nosso pão. Então, a gente tenta produzir tudo dentro de casa, porque nada melhor do que comer em casa, do que comer em restaurante, né? Acho que todo mundo vai concordar. Às vezes, aquele domingo com chuva, a gente prefere fazer comida em casa, ficar em casa. Então, eu queria transformar o Manu na minha segunda casa. Então, foi mais ou menos essas regrinhas que ela me ensinou. E meu avô era um cara sensacional, que era muito parecido com ela. Meu avô, eu chego em Paranaguá, começo, ô Bufara, ô Bufara. Porque meu avô era uma pessoa, ele conhecia todos os produtores, os mercadinhos de todas as regiões de Paranaguá. Então, eu acabei tentando trazer isso para a minha vida e para a vida das pessoas que trabalham comigo, da minha equipe. Então, essa foi uma opção, uma escolha da gente poder ter nossa chácara, a gente poder plantar os nossos vegetais, a gente colher, a gente fazer aula de jardinagem, aprender a cortar o coentro, tirar ele da terra, aprender a semear. E eu achava que não era uma coisa só minha. Como a minha avó passou para mim, passou para minha mãe, passou para todas as pessoas da minha família, eu também queria dividir isso com as pessoas que estavam do meu lado, que são as pessoas que trabalham comigo. Então, a nossa chácara, o Nininho, alguns produtores muito próximos, nós somos 23 produtores que fornecem o Manu, não são só meus, mas quando o Beto que está aqui, vai para a chácara, ele pode colher tanto para a família Manu, como pode colher para a família dele. Ele pode pegar as coisas que ele quiser para a casa dele. Quem vai tirar a ostra também pode levar para sua casa, pode pegar. Então, a gente queria compartilhar isso com todo mundo. Eu queria levar a minha casa para dentro. Eu queria que o Manu fosse, para eles, um lugar que... Eu vou me emocionar, estou tentando me segurar aqui. Querido. Falar de família é difícil, né? Então, a gente hoje, a gente escolheu fazer um prato que para minha família tem um carinho enorme. E também não só da minha avó, é um prato que ela faz todo Natal, que por mais ela fazer peru, fazer tudo, ela sempre faz o ensopadinho dela lá, que é o camarão com chuchu, e um pirão de arroz. Ela cozinha o arroz até o arroz empapar, e ela bate o arroz e serve com esse camarão com chuchu, uma saladinha de chuchu em cima, farofa de banana. Então, eu pedi minha mãe, porque eu acho que ela ensinou minha mãe a fazer esse prato, e eu acho tão difícil quando você vai fazer um prato que já existe há anos, já tem uma receita, a gente acaba dando toda aquela emoção e aquele carinho. O trabalho que eu desenvolvi, metade dos meus produtores são amigos, são íntimos do meu avô, da minha avó, que são da região de Antonina, de Paranaguá. São pessoas que... O motorista do meu avô, que meu avô faleceu, me apresentou. Seu avô só comprava banana aqui nesse cara, que é o seu Francelino. Aí eu fui lá, aí você é neta do Nelson, eu não acredito nisso, nananana. Então, a gente compra a banana da terra dele, desse senhor. Então, é muito legal porque eu vejo assim, ele forneceu o meu avô, que hoje continua fornecendo a minha avó, e hoje é um cara que faz para mim, e faz para que eu possa servir para algumas pessoas, para poder compartilhar esse alimento. Então, é muita história, muita emoção que a gente acaba envolvendo quando a gente fala em comida. Eu acho que
a parte quando a gente diz compartilhar, compartilhar história, vida, amor, e a cozinha é muito isso. Né? A gente senta, eu vejo agora a gente está fazendo uma reforma, mexendo no menu mais ou menos, e a primeira coisa que eu pedi na hora da reforma, eu falei, eu queria uma mesa muito comprida, para que todo mundo do restaurante, para que os meus funcionários pudessem ter o canto deles. Não quero mais a gente comendo no salão, sabe? Fica aquela coisa que é do cliente. Eu queria um canto nosso, que a gente pudesse ter uma mesa, que a gente pudesse se sentar à mesa, a gente pudesse ter aquele lugar que fosse como a mesa da casa da gente. Eu falei, poxa, a gente passa 16 horas aqui dentro, não é possível que a gente não tenha um espaço que seja a nossa segunda casa. Então, é um dos projetos que a gente está para 2016, que a gente vai começar a desenvolver agora, é mudar essa coisa, esse carinho, esse compartilhar. A minha avó, ela me ensina muito sobre você conversar com pessoas. E foi assim que eu consegui a rede de produtores do Manu, aprendendo a lidar com gente. A minha avó é uma pessoa que ela, imagine, minha mãe falou, 6 filhos, 6 agregados, e divorcia para cá, e separa daqui, acidente dali, e vai para cá, e ela viaja, e um viaja, e ela fica... Eu falo, nossa, avó, não sei como é que você... E assim, uma pessoa que é ligada, ela é ligada no 220, porque ela acorda de manhã, ela faz yoga, ela vai na feira, ela volta, ela almoça fora, e ela procura tudo que você perguntar de produto, de mercado, ela sabe tudo onde tem, os melhores lugares para comprar, e ela fica o dia inteiro na rua. Sempre arrumada. Né? E segunda-feira ainda ela joga o baralhinho dela, que é o dia inteiro. Tomam os drinkzinhos, as coisinhas dela, da 1h às 8h, toda segunda-feira. Então, e ela sempre brincou e falou para mim, se você entender as pessoas, os seus produtores, porque você tem que entender que eles têm outra realidade da sua. Então, você tem que ter um carinho para tratar essas pessoas diferente. Tem que aprender a ler essas pessoas, ver realmente qual é a necessidade dessas pessoas, para que eles também possam te fornecer o melhor possível. Então, a gente foi atrás, foi uma expedição de mais ou menos 6, 7 meses para procurar essas pessoas. Muito dessas pessoas, ela me deu contato, né? O nosso pescador, que é o seu Valdemir, que é uma pessoa que entrega em Paranaguá, Guaratuba para a gente, ele pescava para o meu avô, e hoje, quando ela vai buscar peixe, a minha avó, ele sempre manda umas encomendas para mim. Esse dia ele mandou uma estrela do mar, ele achou que eu ia cozinhar a estrela do mar, né? Falou, tinha umas coisas, tudo que ele acha de estranho, ele manda, mas ele manda 5, 10. Então, é o carinho com que ele faz. Quer dizer, ele estava no mar, ele pescou, ele lembrou de mim. Né? Ele falou, puta, vou levar aquilo para aquela menina. Então, é a maneira com que a gente trata, a maneira com que senta à mesa, divide as coisas com essas pessoas. E eu comecei, né, nesse ano que passou, a sentar na mesa com essas pessoas, ir na casa dessas pessoas e poder dividir com eles tudo isso, né, o que eles pensavam, como era a vida deles. Quem cozinha, quem pesca, quem faz isso, quem faz a rede. A gente escolheu trazer esse camarão com chuchu, que é uma receita super simples, camarão refogadinho, todo refogadinho. Na hora que eu fui comprar o camarão, a avó falou assim, ela não pôde vir, eu perguntei, vó, ela falou assim, olha, não pode ser camarão de cativeiro. Você está entendendo? Eu falei, tem que ser de Bahia. Eu falei, vó, eu estou em São Paulo, aqui não tem camarão de Bahia, vó. Não, então não vai dar certo. Eu falei, vó, ela, não, minha filha, tem que ser, e depois você tem que explicar para as pessoas. Não eu quero camarão de Bahia sem a pesca de arrasto. Porque senão vão achar que você está pegando camarão. Eu falei, não, pode deixar que eu vou explicar tudo isso para eles. Que vai ser tudo direitinho, tudo dentro dos conformes. Então, ela faz o ensopadinho, a gente vai grelhar os camarões separados para colocar ali. E um outro prato que acho que não só me emociona, mas emocionou muito durante essa semana, a gente serviu no restaurante. Eu achei tão legal quando eu cheguei no salão para cumprimentar alguns clientes, eles viraram para mim e falaram assim, nossa, me lembra a minha infância. E é uma sobremesa, antes da sobremesa, a gente serve um inhame com um melado, que é o café da manhã do Caiçara, né, no litoral. A gente tem esse costume. Até a mãe me contou uma história agora, que eu achei super engraçada. Quando nós éramos pequenos, a gente na época era cará com melado, a mesma coisa. Né? Daí a gente amassava assim, fazia um bolinho, punha um melado,
E era a nossa sobremesa. Daí punha uma velhinha. Cantava parabéns. Sem ser aniversário, Sem ser nada. aniversário. Então é uma Mas- coisa muito parnanguara, assim, É. muito nossa, assim. E é muito legal, porque a primeira vez que eu comi foi na casa de um produtor que ele não tinha farinha, não tinha pão, então ele toma de manhã com café, né, o mel de abelha nativa, que tem muito ao melado, e com o cará ou o inhame que eles têm ali na região, ou com a batata doce, que é a substituição do pão deles do dia a dia, é fazer isso. Então, eu trouxe... o inhame a gente faz um pouquinho diferente de... A avó cozinha na água normal. A gente faz ele na manteiga, né, na manteiga comum. Durante umas 3 horas, a gente faz a cocção bem lentamente, deixar ele devagarzinho. Aí eu produzo uma farinha no restaurante, que é a nossa farinha de mandioca do Manu, que é bem simples, mas é a mesma coisa que a farinheira fazia. A gente fez uma pesquisa no Tagaçaba, que é um lugar que faz a farinha à prova de leite. Ontem até eu comentei ela na mesa ao vivo. A prova de leite, também outra coisa que a minha avó Guigué trouxe para mim. Quando eu era muito pequeno, a minha mãe, os filhos em Paranaguá, para dar bastante... Para deixar forte a criança, eles pegavam essa farinha à prova de leite, que é a farinha de mandioca, e misturava com água, né, mãe? Misturava com água, ficava tipo um pirezinho e dava para as crianças para ficar forte, para dar energia e tal. E ela se chama prova de leite porque ela substitui o leite materno. E eu fiquei muito intrigada com essa farinha, que ela é produzida só nessa região do Tagaçaba. E por que ela é assim? Normalmente, eles lavam a mandioca, né, faz a prensa, mas não limpam. Não, nessa comunidade, eles descascam a mandioca na mão, eles fazem a prensa, por isso ela sai tão fina. Então, ela vai sem sujeira nenhuma. Eles limpam e eles mesmos lavam a mão para poder fazer a farinha. E a gente faz a mesma coisa no restaurante, num método meio caseiro. Então, a gente põe a mandioca, descasca, a gente não tem a prensa, então a gente faz no extrator de suco, no juicer, quebra um por semana, mais ou menos isso. Um extrator de suco, porque a mandioca é muito dura. Então, às vezes, assim, a hora que chega o chefe, eu falei, o extrator de suco, né? O extrator de suco. Então, a gente tira, aí o bagaço que sobra, a gente deixa secando em cima do forno, como eles fazem, né? No tacho. E daí a gente acaba fazendo essa farinha, que ela fica bem fininha, fica parecendo uma farinha de trigo na mão da gente, assim. E é isso que a gente passa no inhame. Corta o inhame mais ou menos aqui no meio, passa na farinha. Vocês sabem de uma curiosidade da farinha de mandioca? Quando a gente come caranguejo, fica com a mão fedida depois que come, pelo menos em Paranaguá, em Caiobá, aquela caranguejada. E depois, quando você acaba de comer o caranguejo, você pega a farinha de mandioca, esfrega na mão e sai todo o cheiro do caranguejo. A gente, quando come caranguejo em casa ou na casa dos outros, normalmente, depois que come o caranguejo, vem sempre um potinho de farinha, porque fica o cheiro para sair só a farinha de mandioca. E fica aquela bancada inteira toda suja de farinha, mas é o melhor jeito que tira, não adianta passar outra coisa. É sensacional para tirar o cheiro. Bom, aí depois que frita o inhame, a gente vai usar um melado, que também é da mesma região, e o tomilho, que a gente usa na chácara. Esse creme de arroz que a gente faz é muito bacana, porque a avó, ela não usa nada industrial, então é super engraçado. E eu queria usar isso no restaurante, e eu achava que ela comprava aqueles cremes de arroz no mercado. Daí ela falou, não, minha filha, eu pego o leite, eu tempero o leite, daí eu tempero com o quê? Eu vi no GNT, bouquet garni. Ela adora programa de culinária. Eu falei, então você tá... Ela falou assim, agora eu estou entendendo tudo. Aí ela faz o temperinho dela para temperar o leite, e esse leite é o que ela cozinha o arroz. Então o arroz fica empapado, e daí ela processa esse leite que faz o creme de arroz. Que ali, nessa região nossa, ali de Paranaguá, a gente come muito o ensopadinho, tudo que vem ensopado. E pirão a gente mistura com esse creme de arroz. Então, eu vou montar. Mãe, como está aí? Que o chuchu está cozinhando um pouquinho mais, só mais um pouco. Bom, aí a gente vai termina de cozinhar o chuchu. O óleo também está quente, Beto, para servir tudo junto? O creme de arroz está aqui, né? O creme de arroz está aqui, né?
Bom, eu queria, hoje, que a avó não pôde estar aqui, a Guigué, ela estava tão animada, a gente foi fazer a foto em Curitiba, quando o Totinha foi até tirar, ela perguntou assim, mas eu preciso ir no salão, me arrumar, fazer o cabelo e se maquiar e tal. Eu, não, vó, é super descontraído e tal. E ela estava mais nervosa, daí eu tive que chamar, a mãe veio de última hora, minha mãe, ai meu Deus, vou subir no palco, vou falar o quê? E eu estava morrendo de medo, porque acho que todo mundo aqui é envolvido com gastronomia, a gente se sente um pouco mais em casa, mas a gente fala de família, quando você tem uma herança, tem vó, tem mãe que cozinha, a gente se reúne na mesa, a gente briga, a gente fala, mas é sempre aquele canto que a gente sempre recorre, né? Que a gente sempre vai para aquele lado. E a minha avó, ela é essa pessoa, ela cuida de toda essa galera, que são 40 e poucas pessoas, sozinha, e assim, não tem um Natal, e ela fica braba, né? Porque ela quer que o dia 24 e 25 sejam só dela. Tipo, ninguém tem outras famílias, assim. Então, assim, minha mãe, eu tenho os pais separados, então dia 25 eu tenho que ir pro meu pai. Ela fica braba. E ela fala assim, tudo bem, é só porque eu estou requentando a comida de ontem, né? Porque ninguém quer vir aqui no dia 25 e tal, porque ela não quer ficar sozinha, ela gosta de gente. Ela gosta do negócio dela é ter agito na casa. A gente vai montar, porque a gente também está meio sem tempo, né? Correr, mas o prato, então a gente põe, não é muito pela montagem do prato, tal. A saladinha que eu vou botar em cima não é da minha avó, tá? É coisa que eu inventei. Mas a gente põe, ela serve em casa, ela serve o pirão separado, né? Numa panela do lado. E daí serve o camarão do outro. Posso pegar um pouquinho para estar? Claro, pega aí, não. Só um instante. Obrigada. Aí o camarão, é bem rapidinho a hora que coloca o camarão, né? Porque para ele não passar. A gente usa bastante manjerona para temperar ele. Para mim, o lindo disso não é o prato em si, mas o cheiro. O cheiro me leva à cozinha dela, ela e a Cacilda, que a Cacilda é a cozinheira da minha avó há 40, quantos anos? 40 ou mais que isso? 30 e poucos anos, quase 40. Cozinheira da minha avó, e as duas cozinham juntas. E é tão engraçado que elas se pegam na cozinha, que é assim, é uma coisa, elas brigam, e no fim sai as coisas bacanas. Bom, a saladinha, o chuchu, eu que inventei, mas o temperinho a avó coloca, que é o temperinho dela, mas é mais pelo cheiro do prato em si, da memória, da lembrança, do carinho, do amor e de todas as emoções que a gente coloca. E o meu recado é que acho que tudo que você faz, você precisa colocar amor, você precisa colocar carinho, você precisa ter a vontade de fazer aquilo, você precisa buscar. Vou usar uma frase que uma amiga minha, até que está aqui na plateia, falou: buscar desculpa, gente. A criança que está dentro de você para botar na comida. É que eu estou lendo ali o negócio da minha avó e já me... Então Depois bom, não. Depois a gente fala, mas era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Obrigada. Obrigada. E o cará? Vai pôr o melado ali? Uhum. Deixa o Beto passar ali. Manu, nós vamos servir? Tá? E só um Ok. caldinho. Tá Claro. o caldinho. Vão ter alguns sorteados, então, no caldinho, né? Eu sugiro que uma bandeja vá lá para cima, mais para cima, e outra fique aqui um pouco mais no meio, né? Senão, mais embaixo aqui também. A gente não quer atrapalhar, né? Já atrapalhou, né? Não, Já passou. tudo bem, estamos em casa. Não era para servir, daí no meio do caminho mudamos e tal.
Bom, eu só estou montando o cará, mas é uma coisa que não é muito só melado, cará, inhame, desculpa. E é um melado bem caseiro que a gente compra na estrada mesmo, indo voltando para Curitiba. Tem uma senhora que faz na beira da estrada e a gente acaba comprando. Eu gosto muito do melado dela. Bom, gente, espero que vocês gostem. A degustação é só um pouquinho do caldinho de camarão. A gente fez toda a técnica, a receita dela, pegou as cascas de camarão, cozinhou para fazer o caldinho, para daí fazer o molhinho. Tinha que ser com tomate sem pele. Eu falei, a gente fez, então a gente seguiu à risca o que ela pediu, e nada melhor que a minha mãe está fazendo, que acho que conviveu com isso a vida inteira. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada. Obrigada.